O Banco Central define o valor da principal taxa de juros do país, que é a taxa Selic. E atualmente, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, ela está em 15%. E o que acontece? Nós temos uma outra taxa que é utilizada entre bancos, chamado taxa CDI. E essa taxa, geralmente, ela fica 0,1% abaixo da Selic. E isso vale para outros patamares de taxa Selic. Não importa se é 15%, 10%, 5%, geralmente a taxa do CDI fica 0,1% abaixo da Selic. Então, quando que investir em LCI ou LCA compensa mais do que investir no CDB, olhando do ponto de vista de rentabilidade? E a resposta é: depende. Por quê? Porque existem cenários com um ano ou 2 anos ou mais. Então, vamos fazer aqui um estudo sobre o cenário de um ano. Imaginem o seguinte: no momento em que eu estou gravando esse vídeo, o CDI está em 14,9%, mas se ele estiver em outros patamares, vocês podem utilizar esse conceito também, tá bom? Então, imagine que você aplique R$ 1.000 em um CDB que paga 100% do CDI, ou seja, ele vai te pagar a taxa de 14,9% ao ano. O que vai acontecer? Você vai receber ao longo de um ano o valor líquido de R$ 1.229,25. Aqui, pessoal, já está descontado o imposto de renda de 17,5%, tá? Então, esse é o valor que você vai receber no CDB 100% do CDI. Já no LCI ou LCA de 85% do CDI, aqui também já está descontado o imposto de renda de 5%. Então, nesse caso, você recebe R$ 1.203, tá bom? Ou seja, ele está abaixo de um CDB que paga 100% do CDI. Olhando apenas do ponto de vista de rentabilidade, se é isso que você está buscando, ele fica em desvantagem se comparado ao CDB, tá bom? Agora, com um LCI ou LCA que paga a partir de 87% do CDI em um ano, apenas em um ano, então, nesse caso, o LCI ou LCA leva uma ligeira vantagem ali, que chega a ser meio que irrisório, tá bom? Agora, com 90% do CDI ou 92% do CDI, esse LCI ou LCA começa a ser muito mais vantajoso a cada R$ 1.000 aplicados, tá bom? Talvez você fale, mas é pouca diferença. É, mas quando você coloca muito mais dinheiro, então essa diferença ela tende a crescer, tá bom, pessoal? Agora, esse é o cenário com um ano. E com 2 anos? Bem, o cenário com 2 anos, nós vamos utilizar a carteira de investimentos aqui do canal como exemplo. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, a carteira do canal está chegando em R$ 239.000. Então, imaginem só, por 2 anos vamos aplicar esse valor em um CDB ou em um LCI ou LCA por 2 anos. Seria loucura da minha parte fazer isso? Com certeza, porque aí eu não estaria protegido pelo FGC, não é mesmo? E tem que diversificar. Mas vamos supor, se eu fizesse isso, em 2 anos, em um CDB 100% do CDI, eu receberia de juros ao longo desses 2 anos R$ 60.522,79. Agora, com o LCI em 85% em 2 anos, eu receberia cerca de R$ 3.000 a menos. Está vendo só a diferença? Talvez você fale, mas a diferença é pouca. Mas quando você aporta mais, essa diferença tende a crescer, tá? Agora, 87% do CDI, lembrem-se que em um ano estava praticamente proporcional, empatados, né? E por que que aqui o CDB leva vantagem? Porque quando você atinge ali o período de 720 dias investido em um CDB, nesse caso, o imposto de renda, ele não é 17,5%, conforme eu simulei lá com um ano, é 15%. Ou seja, isso significa que o CDB ele fica mais vantajoso que o LCI, que paga aí 87% do CDI. Entenderam?
Então, se alguém viu o vídeo aí até um ano, até o cenário aí em que eu expliquei sobre isso em um ano e ela foi lá e aplicou o valor, olha só, ela está deixando de ganhar se o LCI ou LCA dela tem durabilidade de 2 anos ou 3 anos, tá bom? Agora, um LCI ou LCA que paga 90% do CDI em 2 anos, a partir desse patamar, pessoal, a partir desse patamar, 90%, já é mais vantajoso, tá bom? Para 2 anos. Para um ano, 87%, mas para 2 anos, 90%. E o LCI ou LCA, que em 2 anos paga aí 92% do CDI, leva uma clara vantagem. Teríamos aqui cerca de R$ 1.700, R$ 1.800 de vantagem para esse LCI. Agora, olhando o saldo total, como que ficaria esse saldo ao longo de 2 anos? Bem, nós temos aqui o valor somado ao aporte inicial, então o imposto de renda ele vai ser cobrado apenas sobre os juros que você está aplicando, ele não é cobrado em cima do valor investido, tá bom? Então, nesse caso, o que que acontece? Nós temos aí um valor de 296.000 a R$ 301.000 que você receberia apenas em juros ao longo de 2 anos, sem aportar absolutamente nada, tá bom, pessoal? É claro, eu sei que esse patamar do CDI, ele não vai ficar durante 2 anos. Porém, é proporcional. O CDI ele vai descer? Sim. Os valores vão diminuir? Sim. Mas essa é a diferença entre eles. É o conceito que vale aqui.